Empatizando, com Alê Moreno. Olá! Hoje o programa será um pouco diferente. A gente vai conversar aqui sobre liderança. Mais especificamente, o que tem rolado, o que tem acontecido durante esse tempo todo de pandemia. Para isso, eu tenho uma convidada especial, que é a Bettina Galbeni. Ela é facilitadora também de processo de aprendizagem da síntese e atua em vários processos com lideranças, com recrutamento, com seleção. Tem uma visão bastante grande sobre recursos humanos. Então, Bettina, vamos direto ao assunto. Eu tenho entendido que a gente vive um momento muito complexo, global, isso é bem óbvio, um momento de muita incerteza. Contudo, tem um aspecto que acontece antes, durante e com certeza após a pandemia, que são os atributos de liderança, né? E entre esses atributos, não sei nem se essa é a melhor palavra, mas está o fato dele também ter como responsabilidade fazer demissões. Eu tenho sentido que, e até conversando contigo algumas vezes, que o processo de demissão, em muitos casos, tem sido traumático. Você poderia me contar um pouco melhor o que você tem observado e o que é essa demissão traumática? Pois é, Ale, é muito boa essa sua pergunta, porque normalmente nós entendemos uma demissão traumática quando acontece alguma atitude de falta de respeito, ou então, como estamos vendo hoje, né, nesses tempos de pandemia, muitas pessoas recebendo o comunicado da demissão por WhatsApp, por exemplo. Na verdade, não é só isso, claro que isso é terrível, mas uma demissão traumática ela ocorre sempre quando a demissão não é o final do processo, não é encarado como o final do ciclo do colaborador dentro da organização. Se o líder fez o seu papel ao longo do tempo e foi dando feedback, foi permitindo que essa pessoa olhasse a sua trajetória, olhasse os resultados que não estavam sendo atingidos, olhasse as questões de comportamento para serem corrigidas e serem alinhadas às necessidades da empresa, às necessidades daquela área, essa pessoa já esperaria de alguma forma a demissão, se ela não conseguisse atingir aqueles resultados. Então, se o líder fez bem o seu papel, mesmo a demissão sendo triste, ela já é esperada e ela não é um processo traumático, porque a gente sabe quando a gente está errando e não está entregando o resultado esperado. Ótimo, Bettina. Muitas vezes a gente percebe de fato que não tem performado ou feito o melhor e que fica claro mesmo como que o líder ele vai norteando e sinalizando essa trajetória, né? E você falou da demissão mais traumática ou traumática. E a demissão humanizada? Você pode falar sobre ela, por favor? Demissão humanizada é quase que o oposto da demissão traumática. Então, quando o processo de feedback e as conversas e as oportunidades de melhoria foram sendo dadas ao longo do tempo, mas de qualquer forma a pessoa não conseguiu atingir os resultados, ela já espera, né, que isso aconteça. Então, é muito importante que o líder faça o seu papel e que, quando realmente não der mais e ele entender que essa pessoa não consegue entregar os resultados que ele espera, que realmente de todas as tentativas foram feitas e não deu certo, que essa comunicação seja respeitosa, seja responsável e que o uso da empatia esteja presente em todos os momentos. Então, entender que essa pessoa, ao ser comunicada, ela fica extremamente vulnerável, fica muito preocupada com o que acontece com ela a partir daquele momento e que ela precisa, no mínimo, receber todas as informações necessárias, né, sobre o processo, sobre pagamento, sobre todas as questões ali para fazer esse rompimento do vínculo e que esse líder e o RH e as pessoas envolvidas possam estar disponíveis para sanar as dúvidas e para acolher essa pessoa no momento que ela precisar. Acho que tem 2 pontos que você traz que são bem poderosos, que na verdade tudo é muito forte, mas a empatia de fato é necessária, né? É fundamental, não só na demissão, em qualquer tipo de relação, ajuda muito, porque muito provavelmente você vai conseguir fazer um processo menos doloroso e uma comunicação mais efetiva quanto mais empático você for.
E entendendo que o líder também tem que ser, o líder deveria ou tem que ser empático com ele também, né? Porque é uma decisão muito difícil o corte de alguém. Eu imagino que não é ninguém acorda com prazer para demitir, né? E outra coisa que você traz é esse suporte necessário das áreas, né, que estão em torno, RH ou outras, com um canal de acesso constante para que essa pessoa se sinta acolhida e entenda aquilo que está acontecendo com ela. E aí, eu pergunto para você, você tem dicas para dar para quem nos ouve no canal do podcast? Porque é sempre muito importante, né? Como eu faço esse processo de demissão humanizada? Conte-nos, por favor. Se nós pudermos dar aqui algumas dicas rápidas para que a demissão ocorra de forma humanizada, é que o líder faça o seu papel ao longo do tempo e se certifique que ele realmente deixou muito claro o que era esperado e que consequências poderiam haver caso os resultados não fossem atingidos, né? Que ele se certifique que deu todas as oportunidades para a pessoa se desenvolver e mostrar um resultado diferente. E que ele não ameace, né? Mas que ele deixe claro que realmente os resultados são importantes e que o não atingimento desses resultados compromete uma série de questões dentro da empresa. Quando a decisão da demissão for tomada, que esse comunicado aconteça o mais rápido possível, porque o comportamento do líder, mesmo ele não percebendo, já muda com relação àquele liderado. Parece que as energias, né, no entorno ficam diferentes, fica aquele ar suspeito, aquela tensão no ar. Então é muito importante que esse sofrimento não se prolongue e que o comunicado seja feito o quanto antes para essa pessoa, né? E também que comunique a equipe que fica, porque a gente não pode esquecer que a pessoa que está saindo é parte de uma equipe, possivelmente tem colegas e amigos, sendo muito querido por alguns, com certeza, naquele ambiente, e é importante que a equipe saiba pelo líder e que ele já acolha e entenda os sentimentos, as preocupações de quem fica. Muito bom, Betina. Dicas essenciais, dicas de ouro aí. Eu queria saber uma coisa, como você acha que a gente, aqui da síntese e no processo de facilitação, na relação com esse líder, como a gente pode apoiar, ajudá-los? Bom, Ale, nós podemos apoiar esse líder no desenvolvimento dele. Então, se for entendido que essa demissão humanizada é parte do processo, e se nós pensarmos que os líderes são formados dentro das organizações e que eles precisam ser preparados para isso, até porque eles podem nunca ter que tomar uma decisão como essa, mas certamente eles conviverão com outras situações, com outras demissões em outras áreas. Então, ele vai ele vai se deparar com esse processo de demissão em algum momento da sua vida. Ele certamente tem angústias, dúvidas com relação a isso. E ele também, certamente, pode ser muito impactado pela decisão, pela comunicação, porque você imagina que estamos falando de um ser humano tomando uma decisão muito difícil sobre a vida de outro ser humano. Então, esse líder, ele é acolhido em algum momento, ele é cuidado em algum momento, para que ele possa efetivamente fazer essa demissão humanizada. É muito importante que ele encontre um espaço seguro, um espaço de escuta, um espaço de dúvidas e um espaço onde ele possa, de repente, compartilhar esse assunto, esse tema, essas angústias com outros líderes. Betina, é essencial essa história do espaço seguro e do espaço sem julgamento, né? Porque é muito comum encontrar líderes e dialogar com eles e eles ficarem muito preocupados o quanto eles estão sendo julgados por aquela decisão, por aquela atitude ou pela falta de ajuda mesmo, né? Como conto isso para o outro. Bom, eu espero que eu e Betina, a gente tenha ajudado cada um de vocês. Gostaria de deixar claro que a síntese é um caminho, é uma possibilidade de ajuda. A gente tem na nossa história dezenas, centenas, por que não, experiências em programas com lideranças e caminhos para apoiar líderes, desde apoio individual até o coletivo. E a gente também entende que no momento atual é fundamental o diálogo com a liderança.
E a gente se coloca como uma empresa que poderia, sem dúvida, apoiar esses processos e trazer, por que não, uma contribuição de maior humanização nesses processos demissionais, entre outros processos que acontecem dentro das organizações. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa. Grande abraço. Sintetizando com Alê Moreno.